Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou apresentar a Suzano SUZB3. Desde já convido a todos a se inscreverem no nosso canal do YouTube, nos acompanharem pelas redes sociais, darem um like no vídeo, clicar no sininho aí embaixo para receberem as notificações do canal e também na descrição há o link para o e-book Como Viver de Renda na Bolsa de Valores. Suzano é uma empresa do setor de materiais básicos. A atividade principal dela é o papel e celulose. Obteve o registro como companhia aberta em 92. É listada hoje no Novo Mercado. A empresa vale, com as cotações de janeiro, em torno de 58 bilhões. As ações negociam acima de 150 milhões ao dia. No terceiro trimestre do ano passado, a Suzano teve uma receita de 4 bilhões e um prejuízo de 108 milhões. Aqui a gente pode ver a estrutura acionária da empresa. É uma empresa com controle familiar da família Pfeffer, que são os fundadores da empresa. Nem todos os membros fazem parte do dia a dia da empresa, mas vários deles estão aí no conselho. Tem também uma participação importante do BNDES, do Fundo Mondrian, mas há uma boa parcela em circulação no mercado, em torno de 29%, excluindo o BNDES e o Mondrian. O interessante notar aqui é que do free float, mais ou menos 2/3 é investidor estrangeiro, enquanto que 1/3 é de investidor local. Vou contar uma breve história da Suzano. Em 1924, Leon Pfeffer, o patriarca da família, ele começou uma revenda de papéis nacionais importados e em 1939 ele construiu a primeira fábrica própria, então começou também a produzir os próprios papéis. A Suzano ganhou destaque em 1955, sendo pioneira no cultivo do eucalipto. No ano seguinte, ela comprou a fábrica na cidade de Suzano, daí o nome da empresa. Em 1960, comprou o controle acionário das indústrias de papel Rio Verde. E 15 anos depois, começaram as exportações para a Europa. Em 82 foi lançado aquele papel Report, que todos já devem conhecer, uma marca bastante famosa. 5 anos depois, a Suzano e a Vale formaram uma joint venture chamada Bahia Sul, e a Suzano acabou comprando a participação da Vale da empresa, então acabou essa parceria, e assim foi formada a sociedade atual. E desde os anos 2000 a empresa realizou uma série de aquisições e mais recentemente, a principal delas, que na verdade foi uma fusão com a Fibria. Então a Suzano é uma produtora verticalmente integrada de papel, ou seja, ela detém as suas florestas de eucalipto e daí fabrica a celulose e também o papel. Então aqui à direita a gente vê essas áreas em verde, são as áreas dos estados em que a companhia tem florestas. Esses números indicam as unidades industriais da empresa, então hoje são 6, várias delas são totalmente integradas. E os navios ali indicam os portos, ou seja, veja ali, por exemplo, em São Paulo, que a companhia ela tem as suas florestas, as suas fábricas e portos, tudo bem próximo, que facilita o escoamento da produção. Tá? E após a consolidação da Fibria, a Suzano ela vai se tornar a maior produtora de celulose do planeta. Tá? O total são 1,2 milhões de hectares, tem capacidade de produzir 3,6 milhões de toneladas de celulose, o que é um número impressionante. E quando a gente fala de papel, são 1,4 milhões de toneladas. Então, na verdade, existem só 2 segmentos, celulose e papel. A gente vai ver cada um deles agora. A celulose responde mais ou menos 2/3 da geração de caixa e da receita da companhia, enquanto o papel responde aí pela parcela restante. Então, a gente vê que o maior gerador de caixa é a venda da celulose em si. Como a gente comentou, a celulose da Suzano ela é usada para produção própria nas suas fábricas, mas a maior parte é feita realizada para exportação. Vem do eucalipto, né, as toras de eucalipto na origem da celulose, que, claro, não é um procedimento tão simples assim, são várias etapas, mas o produto final ele então é enviado para vários locais do mundo. Aqui à direita a gente vê que a maior parte
vai para a Ásia, depois para a Europa. A América do Norte também tem uma representatividade bastante expressiva. Então aqui a gente vê a produção de celulose da Suzano, que, ó, como eu destaquei, são 3,6 bilhões de toneladas, 3,6 milhões de toneladas ao ano. Mas a gente vê que a Fibria ela lidera esse ranking disparado ali com 7,3 milhões de toneladas, ou seja, quando fundirem as duas aí, então a gente somando aí esses dois valores, claro que não é tão simples assim, daria mais ou menos 11 milhões de toneladas, o que colocaria a Suzano disparada na frente dos outros competidores desse mercado aqui. Aqui a gente pode ver também ali no mais profundo ali a Klabin, que é outra empresa nacional. Essas colunas em verde indicam outras empresas brasileiras que também produzem a celulose. E como é que é esse mercado de celulose? A gente vê que de 2012 a 2016 o crescimento composto da demanda foi de 2,2%, quando a gente considera os números globais, e olhando essa abertura, o maior crescimento foi na Ásia e na África e também na Oceania. E a estimativa para os próximos anos, incluindo aí até o ano de 2021, é que essa tendência mais ou menos seja mantida, ainda que o crescimento esperado seja menor, como é uma tendência aí do mercado, o que se fala que o mundo como um todo nos próximos anos vai crescer menos, né? Mas mesmo assim, destaque também a melhora da demanda da América Latina, né? De 1,8% ao ano. Então aqui a gente vê a abertura da celulose em termos do destino dado a ela, ou seja, mais ou menos ali 1 milhão de toneladas são usadas para a produção própria do papel, mas a maior parte, como disse, ela é vendida no mercado, se chama de celulose de mercado, e os principais locais onde a celulose é produzida são nas unidades de Imperatriz e Mucuri. Também tem a produção da celulose fluff, que ela é utilizada em absorventes, papel higiênico, é um tipo de celulose especial, mas que hoje aí não é representativa. Então, aqui à direita a gente vê que o Brasil ele tem o menor custo de extração dessa celulose, que chama de custo caixa, em comparação ao restante do mundo, ou seja, é uma commodity na qual o Brasil é bastante competitivo. O Brasil tem a maior taxa de crescimento das árvores no planeta, a maior produtividade e também a maior escala, ou seja, é uma indústria que foi beneficiada e por Deus, né, o país tem uma posição de destaque. No segmento de papel, papel é autoexplicativo, mas existem alguns tipos de papel. Aqui são divididos em 4 tipos: papel de imprimir e escrever, pode ser revestido ou não, papel de embalagem, chama de papel cartão, e também os papéis especiais, que são os tipos reciclados e outros tipos, e também os papéis sanitários, né, o tissue, que ele é utilizado, por exemplo, em papel higiênico, né, um papel mais macio. Daí aqui à direita a gente vê que a maior parte da receita da venda do papel é no mercado interno, mais ou menos com 73%. A América do Sul Central responde por 16%, ou seja, esses dois juntos aí respondem por praticamente toda a receita desta unidade. Então, papel para imprimir e escrever são os papéis que a gente observa em catálogos, livros, revistas, jornais, etc., formulários. Ele pode ser revestido com alguns produtos, muda um pouco a textura, né, a consistência do papel, ou não, um papel mais simples. Aqui a gente vê os maiores produtores de papéis no mundo, né, apesar da Suzano ela ter bastante destaque na produção de celulose, em termos de papel, ela não está nem no top 10. Quem lidera aqui é a International Paper, de longe no mercado, tá? E tem outras empresas aí, inclusive todas elas são estrangeiras. Aqui são os papéis de imprimir e escrever revestidos, antes eram os não revestidos, tá? E aqui a International Paper não está no top 10, mas a Epsinar, aqui, que é a que estava em segundo antes, ela é a líder do mercado novamente, não é empresa nacional aqui.
Então, falando um pouco dos papéis de embalagem, o papel cartão é um papel utilizado tanto na embalagem primária, aquela que vai em contato direto com o produto, como na secundária, que, por exemplo, o papelão. Então, e ela pode ser utilizada para embalar diversos produtos, né, como alimentos, brinquedos, calçados, cosméticos, eletrônicos, calçados, setor farmacêutico, enfim, são vários produtos que utilizam embalagens. Novamente aqui a EPP Sinar é a líder de mercado, mas aí o páreo aqui é mais duro, como é a Rock Group, que está em segundo quando a gente fala em papel cartão. Por fim tem o papel tissue, né, que é o papel macio, esse papel higiene, por exemplo, aqui a empresa ela tem algumas marcas próprias, como Max Pure, Mimo, Leblanc. É um papel também utilizado em toalha de papel, fraldas descartáveis, ou seja, a empresa aqui está tentando, né, agregar valor com um produto cujo uso não é dos mais nobres, se é que vocês me entendem. E o mercado aqui ele já é muito mais fragmentado. Isso aqui é a participação de mercado aqui no Brasil, né? A Suzano tem 4%, que lidera aqui é a Kimberly-Clark, famosa empresa. Tem outras empresas famosas, como a Santer, Cepac, Mille. E, enfim, os 4 maiores players hoje têm 42% do mercado. E a empresa ela tem como uma das metas ganhar espaço neste mercado. Então aqui a gente pode ver que a maior parte do consumo de papel, de fibras, é o container board, do papelão. É mais ou menos aí com 40% da demanda total de papel. O papel tissue também tem uma participação grande, né? Os papéis de imprensa, ali eles estão com menos representatividade. É claro que a gente tem que lembrar que o uso de papel, principalmente para documentos ou na mídia, está caindo em desuso justamente por causa dos meios digitais, né? Então, é um setor que tem essa mudança estrutural em voga já há alguns anos. Comentar algumas características desse segmento. É uma indústria madura, como a gente viu, as taxas de crescimento não são tão elevadas assim. O papel é algo que a humanidade usa há séculos, ou mesmo milênios. O modelo de negócio da Suzano é um modelo sustentável, um modelo perene, né? Como o próprio Luiz Barsi gosta de falar, né? Você tem a mudinha de árvore, planta a árvore, aí depois corta a árvore, depois pode construir outra árvore com outra muda, enfim. É algo que, se for bem administrado, as florestas nunca acabam, né? Claro, se chover e tal, né? Mas o que tem de acontecer é essas florestas se mantendo, né? Como, enfim, a empresa é uma empresa centenária e nunca deixou de ter de onde tirar as suas torres. Celulose é uma commodity, ou seja, os preços dessa mercadoria são negociados em mercado internacional. A empresa não tem controle sobre o preço da celulose, apesar de que é claro que a empresa está ganhando uma relevância cada vez maior nesse mercado, mas ainda assim ela foge do controle da empresa, né, em termos de demanda e oferta, são forças globais, e isso também acaba afetando indiretamente o custo do papel, né? E consequentemente o preço do papel esse vai ser repassado não para os clientes, acaba pressionando a margem do papel. No caso da Suzano não impacta tanto, porque ela é uma produtora integrada, mas mesmo assim às vezes o cliente pode preferir às vezes importar, né, papel do que comprar da Suzano. Também a demanda doméstica por papel ela é cíclica. No segundo semestre há um programa do governo em voga, que é o Programa Nacional dos Livros Didáticos. O governo distribui bastante material, então aumenta a demanda. Também as empresas repõem estoque para a venda dos material escolar para a volta às aulas, né? Então é algo que faz parte deste mercado. Novamente, a questão da commodity, as commodities são cotadas em dólares, então a Suzano está exposta à taxa de câmbio, né, quando ela vende a sua celulose e o papel no mercado. E é intensivo em capital, né? A não ser que tenha capacidade ociosa, a empresa ela precisa ter máquinas e ter instalações para converter as toras em celulose, ou mesmo para fabricar o papel e vender ao público. Então aqui terminamos mais um vídeo. Lembrando, não é recomendação de compra ou de venda das ações da Suzano, apenas
uma apresentação da empresa. Novamente, muito obrigado e até uma próxima.